Bom, agora o J10 recebe o senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, relator desse projeto de lei antifacção no Senado. Senador, obrigada por atender ao Jornal das 10. Eu começo já desse ponto que a Carla dividiu com a gente aqui, trazendo uma apuração prévia de como foi a conversa do senhor agora há pouco com o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, o cérebro, um dos cérebros, por trás do governo desse texto original do projeto de lei antifacção. Segundo a Carla, o senhor garantiu a ele que pontos mais controversos foram sanados na sua análise e que isso vai estar no relatório. Pergunto se esses pontos controversos passam pela questão da Polícia Federal, que me parece ter sido o tema mais sensível que acabou passando na Câmara dos Deputados. E o que mais o senhor pode adiantar para a gente do que vai estar público amanhã em relação a esse seu olhar para o que é colocado como esse novo marco legal de enfrentamento às facções criminosas no Brasil? Boa noite. Bom, conversa positiva com o ministro Lewandowski e a sua equipe. A gente tem conversado com todos os atores envolvidos, né? A gente tem clareza da necessidade de dialogar com todos para que a gente possa chegar a um texto de consenso. Chegamos, imagino, perto desse consenso. A gente tratou de pontos que são de técnica legislativa, ou seja, que tipo de lei alterada, o desenho dos tipos penais para que não sejam tipos abertos. Tratamos da questão de eventual risco de inconstitucionalidade em alguns pontos e existe convergência já bastante tranquila com relação a esses temas. E avançamos também na questão do financiamento, que é a questão fundamental. Você não faz segurança pública sem recursos. E não adianta aumentar aqui lei, pena, endurecer processo e não ter recursos para fazer o combate. Então, a gente tem uma noção exata do que é necessário fazer, estamos trabalhando nesse sentido e a expectativa é positiva. O senhor pode falar, vou insistir só nesse ponto em relação à Polícia Federal, foi mexido nessa questão que envolve autonomia, orçamento, inclusive aquela questão dos bens apreendidos, dinheiro, isso foi mexido, senador? O senhor pode nos adiantar isso? Na medida em que a gente adota a criação de um novo fundo, a discussão perdeu até relevância, porque a gente está colocando mais dinheiro. Então, tanto estados quanto o governo federal, através da Polícia Federal e do Sistema Prisional Federal, vão receber mais recursos. Essa questão do perdimento dos bens e a divisão disso entre as forças, no caso estados e União, não é uma coisa de tanta relevância. A gente está falando de coisa de 5%, 5 a 8% do valor total dos fundos respectivos. Acabou ganhando um relevo maior pela polarização política, mas, tecnicamente falando, não eram tão relevantes. A autonomia preservada da federal e de qualquer outra polícia, reforço nas ferramentas de investigação, aumento de pena, endurecimento do cumprimento da pena e ferramentas que permitam você ter uma integração mais efetiva, né? A gente está trabalhando muito fortemente em institucionalizar o modelo das FICO, que já estão presentes em todo o Brasil, em todos os estados, através de acordo de cooperação técnica de governadores com o governo federal, e me parece um modelo já testado e aprovado. Então, a gente vai trabalhar nessa linha. Agora, senador, o ambiente para a tramitação desse texto, o senhor acha que conseguiu, ao longo desses últimos dias, gerar algum ambiente na direção de algum consenso? Porque a gente sabe que o desejável é que esse texto não volte para a Câmara, como vai voltar naturalmente por uma questão regimental, mas que aí passe por novas mudanças e a gente não consiga avançar de fato. Como é que estão as conversas com os deputados dentro da própria Casa Senado? Que ambiente o senhor vê hoje para, de fato, o debate acontecer numa votação que, de fato, vá na direção do que a sociedade espera? Em torno disso, o que significa, na prática, menos politização desse assunto? A gente fez justamente esse processo de tirar o componente político-eleitoral e trabalhar com os técnicos. Então, a gente tem uma densidade aqui de consultas já feitas, muito grande. A gente está conversando com os colegas senadores e, ao mesmo tempo, conversando com o presidente Hugo Mota e o relator, que foi o deputado Derrite, para que, ao final, eu imagino que amanhã, após a audiência pública, vai ser uma audiência longa, eu possa apresentar esse relatório e já discutir, pelo menos preliminarmente, com as lideranças da Câmara dos Deputados. Porque se a gente perceber algum tipo de maior dificuldade ou resistência, a gente já faça ajustes que fiquem equilibrados, né? Um texto de lei ele tem que ter sentido, né? Ele tem que fazer começo, meio e fim, não dá para virar coxa de retalhos. Então é importante essa conversa entre as duas casas, isso tem acontecido sem dificuldades e a expectativa que a gente tem é muito positiva. Acho que a gente tem condições de, com esse projeto de lei e uma ação mais ativa
do governo federal dar uma virada na questão da segurança pública no Brasil. Então, o senhor hoje tem um otimismo que na prática significa conseguir aprovar o texto que o senhor vai defender a partir de amanhã, com mudanças que não vão levar a uma revirada pela Câmara dos Deputados. Hoje é o termômetro que o senhor passaria para a gente. Sim, porque a gente está respeitando o sentimento que é da sociedade e foi traduzido pelos deputados. A sociedade quer endurecer o tratamento penal. A gente vai fazer isso. Mas vai fazer isso de forma um pouquinho mais ajustada tecnicamente, do ponto de vista de evitar questionamentos na justiça, nulidades, e principalmente pensando na parte prática, fortalecer o financiamento, fortalecer a integração. A Polícia Federal tem um planejamento de grande alcance nacional e a gente tem a obrigação aqui, nós do Congresso, a obrigação de colocar de pé os recursos necessários. Eu preciso de polícia atuando de forma inteligente e integrada nas fronteiras, portos e aeroportos e dentro dos estados. E aí sim, fortalecendo também as polícias estaduais. Senador, me parece um sintoma positivo de antipolitização desse assunto a decisão do Senado de convocar essa audiência pública para debater esse assunto, tornar ele mais palatável, mais acessível para a sociedade brasileira. E isso teve a anuência também dos deputados, né, da Câmara dos Deputados. O que a gente pode esperar dessas conversas amanhã? Que olhares serão colocados na mesa? Quem será ouvido? Que oportunidade será dada para que a gente acompanhe, de fato, uma maior qualificação desse debate? Nós teremos pelo menos 18 convidados, audiência longa, para ouvir todos os atores envolvidos, profissionais da segurança, promotores, procuradores, sistema penitenciário, Ministério da Justiça, Polícia Federal. Vamos receber algumas associações e também representantes da sociedade, da comunidade que é afetada pela ação das facções e milícias. A gente vai ter a CUFA aqui, vai ter o Conectas, como dois representantes dessa visão de quem está lá na localidade e hoje responde por cerca de 20% da nossa população, que fica à mercê da força, da violência de facções e milícias. Então, acho que vai ser uma oitiva muito importante. Depois desse processo de escuta, a gente vai sentar novamente consultores e equipe para refinar o projeto, o texto do relatório, e ainda amanhã, mais tardar no começo da noite, a gente vai estar disponibilizando esse relatório para que possa ser colocado a voto no dia seguinte. Então, eu tenho uma última pergunta sobre uma outra questão, mas então a gente pode esperar que a votação no Senado aconteça ainda quarta-feira, é isso? Essa é a expectativa do senhor? Sim, é possível. Esse é o cronograma fechado com o presidente da CCJ, o senador Otto, e com o presidente Davi. Vai depender muito da qualidade do trabalho que a gente consiga entregar. Um trabalho sem polêmicas passa com mais facilidade. Se tiver algum ponto de atrito, pode demorar mais um pouco. Senador, por último, um outro assunto sobre o qual o senhor tem total condição de falar, até porque se encontrou mais cedo com o indicado do presidente Lula a essa vaga aberta no Supremo Tribunal Federal. O senhor recebeu Jorge Messias, que está aí nesse périplo em busca de mais apoiadores no Senado Federal, enfrentando bastante resistência política. Como é que foi essa conversa dos senhores e como é que está o ambiente? Essa semana começa um pouco menos desfavorável ao indicado do presidente Lula. É o quinto indicado ao cargo de ministro supremo, que é o Sabatino, aqui no Senado, nesse período que estou aqui como senador por Sergipe. E o procedimento é sempre o mesmo, né? Apresentação, enfim, é um profissional que já é conhecido pelo mundo político aqui no Senado, tem os requisitos constitucionais presentes e agora trabalha para conquistar os votos necessários. Eu acredito que ele vai ter um distensionamento, né, nos próximos dias. Passamos muito do ponto nessa discussão. A nossa Constituição Federal é muito clara, a indicação é uma prerrogativa do presidente da República e aqui no Senado a gente tem que fazer essa batina o mais dura possível, o mais firme possível, para ter clareza, nós, os brasileiros, de como pensa esse indicado. Mas não cabe ao Senado fazer escolha de nomes. Então, mas aí o senhor não acha que houve uma politização muito grande também em torno dessa indicação? Será que o Jorge Messias não está sendo mais pressionado do que deveria ser em função das questões políticas que envolvem, inclusive, uma desaprovação desse nome? É uma questão pública, praticamente notória, que quem acompanha a política sabe disso, quer dizer, porque isso não agradou a uma pessoa com poder dentro do Congresso, criar-se uma situação como essa de tanta exposição e vulnerabilidade do indicado do presidente da República, que tem a prerrogativa para fazer essa indicação? Eu acredito que, enfim, é muito natural que todos os senadores, ou pelo menos a imensa maioria, tenha simpatia pelo nome do senador Rodrigo Pacheco, que é um colega, foi presidente da Casa.
mas não é atribuição nossa fazer essa indicação e já é uma questão vencida, né? O senador Pacheco não será indicado. Então, a obrigação do dia é avaliar a indicação do Jorge Messias, que, na minha visão, atende os requisitos constitucionais. Vamos ver como ele se sai, como ele se porta na sabatina, mas não acredito em maiores surpresas. Acho que um primeiro momento de reações mais acirradas, com erros, talvez de comunicação de parte a parte, mas que deve ser superado mais adiante. Senador Alessandro Vieira, muito obrigada por atender ao nosso convite, por já começar a esclarecer alguns pontos importantes dessa cobertura. Amanhã a gente está de olho em tudo que vai rolar por aí. Nosso abraço. Boa noite. Boa noite.